Vamos lá, a gente está no Daf Tetvav Amud Aleph, lá embaixo, a gente viu o que Rabi Yochanan disse. De forma geral, a gente conhece que é algo que é chamado Lav Anitak Lease. Se eu tenho um lav, uma proibição, como por exemplo é proibido roubar, e a Torá te falou o que fazer caso você roubou, ou seja, devolve o roubado. Ou não posso deixar o corban até o amanhecer. Se deixou queima, a mitzvot AC que aparece no Passuco é o conserto do lav, resolve o lav. Se você fez algo de errado, esse é o conserto e não tem malcot. A pergunta de Rabi Yochanan era o que acontece se eu tenho um AC e depois um lav? O AC vem antes do lav. Então, por exemplo, manda embora da machaned, da parte que tem mais kedushá, todo mundo que está impuro. Não pode entrar, porque senão ele impurifica. O AC vem antes do lavo. Então, o que acontece se o cara entrou? Tem malcot ou não? A opção de consertar, como está escrito, de sair da machané, é o conserto para caso alguém que entrou, certo? Essa foi a dúvida de Rabi Yochanan. E a gente trouxe um caso em que aparece alguém que ele abusou de uma menina, ele é obrigado a casar com ela, e aparece no Passuco que ele não pode. Mandar ela embora. E a linguagem que aparece no passuco é primeiro velot eleishá, ele tem que casar com ela, ele é obrigado a casar com ela. Lo yochal leshalechá, ele não pode mandar ela embora. O AC, a mitzvah AC de casar com ela, vem antes do lav, antes da proibição dele se divorciar. E aí a gente se perguntou, mas espera aí, por que aqui não tem malcota? A priori, de acordo com a ideia de Rabi Yochanan, que quando o AC vem antes do lav, o AC não é conserto para o lav, o AC continua, é uma mitzvah, é um jeito de, é o que tem que ser feito, mas ele não libera malcot do lav, porque lá tem malcot, então a gente trouxe a drashá, ela marava kol yamav be'amod ve'achzer, v'chen ravina amar Rabi Yochanan kol yamav be'amod ve'achzer, a mitzvah velot eleishá, que diz que, olha, ele tem a obrigação de casar com ela de novo, é uma obrigação que se mantém constante o tempo todo, certo? Por isso, embora seja um AC e depois um lav, não tem malcot, porque o AC lá ele é muito forte, ele vem dizer que se ele transgrediu o lav, ele tem sempre a obrigação de casar com ela de novo. Com isso a gente resolveu a situação. Mas de forma geral, se tem um AC e depois um lav, tem malcot. Não é igual o lav anitak AC, não é igual um lav que depois vem um AC. Amar leira papa leira ave alodam ele lav de chassimá. Pergunta era papa para o seguinte, olha, a fonte para isso, que alguém que faz um lav da Torá, transgride uma proibição, ele tem malcot, é a proibição de chassimá. Chassimá é quando tampam a boca do boi, quando colocam ele para trabalhar, que ele não consegue comer, ele não consegue aproveitar direito. Certo? Ele não consegue comer a comida que ele está lá pisando, algo do tipo, e fala, pergunta para Rav, olha, o lav de Hassimá existe somente o lav. Só tem o lav no passuco, só tem a proibição. Não tem mitzvot assim nem antes e nem depois. Essa é a fonte para o din de Malkot. Então, a priori, no caso em que a gente tem uma mitzvot assim no começo do passuco e depois um lav, não deveria ter Malkot, porque a fonte para Malkot é um passuco que somente tem um lav. Então, quando eu tenho uma mitzvah da e depois um lav, não é a mesma coisa. Já que não é a mesma coisa, não dá para aprender de um para o outro. Assim perguntaram Papa para Rava. Então, a priori, quando eu tenho um AC depois de um lav, já que não é igual o caso original, o caso de Hassimá, que é somente um lav, eu não teria como aprender de Rav Malkot. A Marley respondeu Rava, Mishum de Katab Erachman AC Eteira Migra Gará. Perguntou Rava o seguinte, o quê? Só porque a Torá colocou uma mitzvah AC antes, vai piorar? Vai tirar a proibição? Vai diminuir a proibição? Claro que não. O fato de ter uma mitzvah AC antes não diminui o lav, não diminui a proibição. Isso daqui não vai tirar, não vai anular Malcota, então tudo bem. Mesmo que não é igual o lav de Hassimá, sof, a gente tem um lav. Isso que tem um AC antes não vai diminuir em nada a proibição do lav. E aqui, pergunta agora se for assim, lav shinitak leasenami, leva mishum de katavarachman aceitera migragará. Pergunta agora, mas espera aí, se for assim, também o que a gente falou, lava nitak lease. Lava nitak lease quando eu tenho um lav e depois um AC. Não pode roubar, se roubou, devolve. Não pode deixar sobrar o corban, se sobrou, queima. Que não tem malcot, a priori porque não tem malcot. Por quê? Só porque a Torá colocou uma mitzvah AC, depois você vai tirar malcot do lav, o lav perdeu a força, a priori deveria ter malcot de qualquer jeito, porque quando tem um AC depois do lav, isso daqui libera de malcot. Amaleu, aulintu que lavo deata. Falou, Rava, não. Lá, a mitzvah AC é o próprio conserto do Lav. A Torá escreveu numa linguagem de que, olha, não faz isso. Se fizer, essa é a maneira de resolver. A Torá está te falando
como resolver. Não quero que você resolve com malcot, não é para resolver na pancada, é para resolver com a mitzvah AC. Então lá realmente essa é a intenção da Torá. Mas se eu tenho o AC antes do lav, que o AC a priori não é no contexto o conserto do lav, então o lav continua por si só, continua valendo, tem malcot. Fala Gmará, Anicha lemandamar bitlo velo bitlo, ela lemandamar kimo velo kimo, Michael Meimar. Fala Gmará o seguinte, olha, temos uma discussão com relação Lav Shenitak Lease. A gente falou que Lav Shenitak Lease, por exemplo, não pode roubar, se roubou, devolve. Isso daqui é um Lav Shenitak Lease, não tem Malkot. Porém, tem uma opinião que diz o seguinte, tem duas opiniões. Uma opinião fala que isso que quando eu tenho um Lav e depois um AC, Lav Shenitak Lease, não tem Malkot, é só quando não tem mais chance, não tem mais possibilidade desculpa, é só enquanto tem chance, tem como fazer a mitzvah tassé. Mas se eu anulei a possibilidade de cumprir a mitzvah tassé, tem malcot. Então, por exemplo, não rouba. Se roubar, devolve. E aí eu queimei o negócio roubado, já não tenho mais como devolver. Nesse caso, o lav volta para o dino original e tem malcot. A Torá falou, não rouba. Se roubou, devolve. Mas se você deu um jeito de impedir, impossibilitar a devolução, você queimou o que foi roubado, aí tem malcot. E tem uma opinião que fala que não. Eu tenho uma opinião que fala o seguinte: olha, a Torá falou não rouba, se roubou, devolve. Então a gente te dá 2 dias, 3 dias, não sei quanto tempo especificamente, mas o Beit Din fala: olha, você tem um tempo fixo para devolver. Se você não devolveu em 2, 3 dias, tem malcot. Não é que a vida inteira você vai ficar no ar aí, talvez o cara algum dia vai devolver. Não, você tem que lecayem. Você pode lecayem a mitzvah tassé de devolver e aí tá resolvido. Mas se você não fizer isso em breve, não. Então pergunta para o seguinte, olha. Lav Shenitak Lease, a gente falou que não tem Malkot, porque a Torá colocou a mitzvah C depois do Lav, para dizer que o AC é o conserto do Lav, devolver o roubado é o conserto do roubo, e não Malkot. Anicha le manda mar bitilo velo bitilo. Isso é bom, de acordo com a opinião que diz, olha, não tem Malkot enquanto existe a possibilidade de devolver. Se eu não queimei o roubado, enquanto eu tenho chance de devolver, não tem Malkot. Ela le manda mar kimo velo kimo mar, mas de acordo com a opinião que diz, olha, você tem a possibilidade de cumprir a mitzvah tassé agora. Vai lá e cumpre. Vai lá e devolve. Não devolveu agora, tem malcot. Então, a priori, o AC aqui não diminuiu o lav. Continua existindo malcot. A gente falou que lav shentak AC não tem malcot. Mas a priori aqui tem. De acordo com uma das opiniões, tem malcot. Eu posso devolver, mas se eu não devolvi na hora que o Beidin mandou, tem malcot. Michael Memer, como você vai explicar? Parece que sim, tem. Fagmará, midei o tamalela Biochanan. Fagmará, olha. Quem falou que Lav Shenitak Lease não tem Malkot? Quem falou que quando eu tenho um Lav e depois eu tenho uma mitzvah AC, não tem Malkot? Mas o contrário, AC e depois Lav, sim tem Malkot. Quem é essa opinião? Essa opinião é a opinião de Rabi Yochanan, certo? Rabi Yochanan falou isso. Marlei Rabi Yochanan letana, tanei bitlo chayav, lo bitlo patul. Fala, Gmará, a gente encontra que Rabi Yochanan próprio, ele sustenta que se a pessoa bitela a mitzvah tassé, ele se auto-impossibilitou de cumprir a mitzvah tassé, aí tem malcot. Se não, não tem malcot. Então o próprio Rabi Yochanan, que falou que Lav Shenitak Lease, eu tenho a vida inteira para cumprir, e quando é um AC depois o lava, aí não. O próprio Rabi Yochanan, ele falou que se você me bater a mitzvah tassé, você queimou o que foi roubado, aí realmente tem malcot, mas se não, não. Certo? Onde a gente encontra que ele falou isso? Detalhe, então, que a Rabi Yochanan, certa vez, um Tana, alguém que repetia Braitot e Mishnayot, ele falou perante Rabi Yochanan, ele falou a seguinte frase que não estava certa, mas ele falou o seguinte, Kol mitzvah lotase, toda mitzvah lotase, todo lav, sheyesh bakumase, que depois do lav tem uma mitzvah tase, certo? Não rouba, se roubou, devolve, kiyem ase sheba patur, se ele cumpriu a mitzvah tase, certo? Devolveu, ele está patur, não tem malcot. Bitela sesheba, agora se ele se auto-impossibilitou de cumprir a mitzvah, hayav, aí ele tem malcot. O Tana que falou isso, ele falou em duas linguagens, ele falou, olha, que é mitzvah tassé, se ele foi lá e cumpriu agora, na hora, ele está patur. Mas se ele anulou completamente, ele está hayav. Agora a pergunta é o que acontece se ele não cumpriu na hora, mas nem anulou completamente. A linguagem do Tana não está clara. A linguagem desse Tana parece que se ele cumpriu na hora, não tem malcot. Se ele anulou completamente a chance de devolver, queimou o que foi roubado, tem malcot. Mas o que acontece se ele não roubou, não queimou, mas também não devolveu? A Marley falou para ele, Rabi Yochanan, my kamar, falou, Rabi Yochanan, olha, não entendi, o que você falou não faz sentido. Que patur, do jeito que você falou, parece que se ele cumpriu na hora,
a mitzvah se devolveu na hora, tá patur. Lo kiem chayav. Parece disso, posso concluir que se ele não cumpriu na hora, ele está chayav. Por outro lado, você falou, bitel chayav. Se ele anulou, se ele se auto-impossibilitou de cumprir a mitzvah, ele está chayav. Lo bitel patur. Parece que se ele não bitel, se ele não anulou, ele não queimou o que foi roubado, mesmo que ele não devolveu, ele está patur. Então, falou Rabi Yochanan, do começo da sua linguagem, parece que se ele não cumpriu na hora, ele tem malkot. Do fim, parece que não. Enquanto ele não se auto-impossibilitou de cumprir a mitzvah, não tem malkot. Ficou essa contradição, por isso falou Rabi Yochanan, tani bitlo velo bitlo. Por isso, Rabi Yochanan mudou a linguagem. Falou, não, tem que ter, a linguagem tem que ser que se ele anulou, se auto-impossibilitou de cumprir a mitzvah, aí ele tem malkot, se não, não. Então, de acordo com Rabi Yochanan, enquanto ele tem a chance de cumprir a mitzvah, ele não tem malkot, certo? Essa é a opinião de Rabi Yochanan. Rabi Shimon ben Lakish omer, kiemo velo kiemo. E Rabi Shimon ben Lakish discorda de Rabi Yochanan, de acordo com Rabi Shimon ben Lakish, quando eu tenho uma mitzvah tassé depois do lav, que é o conserto do lav, eu tenho que cumprir isso na hora que o Beidin manda. Se eu não cumprir isso na hora que o Beidin manda, acabou, eu recebo malkot, certo? Essa é a opinião, essa é a discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Lakish. Bemai Kamifi, qual a discussão entre eles? A Torá falou, proibiu uma coisa, não rouba. Aí ela falou, se roubou, devolve. Ou, não deixa o corban até de manhã, se deixou, queima. Vem Rabi Yochanan e Rish discutem o que acontece se o cara não cumpriu a mitzvah tassé. Ele não devolveu na hora ou não queimou na hora. De acordo com Rabi Yochanan, enquanto ele tem a possibilidade de devolver, tá valendo, pode devolver, certo? Não tem malkot. De acordo com Rabi Shimon ben Lakish, não. Ou você faz isso agora, ou você recebe malkot. Qual é a discussão entre eles em torno do quê? Explica a Gemara, Beatratza fake kamifligei. A discussão é se adianta eu fazer uma advertência para alguém está fazendo uma proibição, certo? Alguém que transgrediu um lav tem que ter atra e edim, tem que ter duas testemunhas que falam, olha, não faz isso, porque se você fizer isso, você está transgredindo uma proibição na Torá, você recebe malkot, certo? Isso é atra. Agora, o que acontece se vem os edim e falam para ele o seguinte, falam, olha, não faz isso, porque se você fizer isso, talvez você vai receber malkot. Talvez, não é certeza. Isso é chamado de atraat safek. Atraat safek serve ou não serve? Por um lado, o cara foi advertido. Por outro lado, falaram que talvez vai acontecer uma coisa com ele. Talvez não. Então, talvez não serve. Marsavar atraat safek shmatra, o marsavar atraat safek lo shmatra. Rabi Yochanan entende que a traça feita, uma advertência em dúvida, não certeira, é chamada de advertência. Então, para Rabi Yochanan, o fato do cara ter a vida inteira para devolver o que foi roubado ou queimar o korban, mesmo que a priori, quando o cara vem e fala, olha, se você não devolver o roubado, você vai receber malkot, é duvidoso. Porque talvez sim, talvez não. Porque pode ser que eu não vou devolver agora, vou devolver daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Então a advertência que você vai receber malkot não é certeira, mesmo assim, para Rabi Yochanan, a advertência está válida. E Rabi Shimon aqui a gente entende que não. Uma advertência que ela não é certeira, não é, olha, isso vai acontecer, você vai receber malkot se você não fizer isso agora, não é chamado de atrás, não é chamado de advertência. Então, se for assim, no lava de Shenitak Leaseh, um lava que ele pode ser consertado com uma mitzvah tasseh, se eu posso devolver isso a vida inteira, eu nunca vou conseguir advertir o cara, olha, se você não devolver agora, você vai receber malkot. Porque ele pode não devolver agora, devolver amanhã. Então, aprendeu Rish Lakish, ele entendeu aqui que a mitzvah tasseh tem que ser cumprida na hora. Não cumpriu na hora, recebe malkot. Então, essa é a discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Lakish. É baseado se uma advertência, na dúvida, serve ou não serve. De acordo com Rabi Yochanan, serve. Então, dá para ter malkot, mesmo que o cara tenha a possibilidade de devolver a vida inteira. De acordo com Rabi Shimon ben Lakish, não. Se o cara tem a chance de devolver a vida inteira, então não serve, não dá para advertir ele. Tem que ser que ou você cumpre agora, ou você recebe malkot. Aí a advertência serve. Por isso, Rabi Shimon ben Lakish, ele entendeu, ele foi obrigado a entender do Pasuk que a mitzvah tá ou você cumpre na hora, ou recebe malkot. Vés do Letamaio, e eles seguem a opinião deles mesmos em outro lugar. De Itmar, aparece a seguinte discussão com relação entre Rabi Yochanan e Rabi Shimon Lakish. Aparece o seguinte: o cara jurou, eu juro que eu vou comer esse pedaço de pão hoje. Passou o dia e ele não comeu. Tem malkot ou não tem malkot? Ele transgrediu a proibição da Torá de não cumprir uma shuvá. Tem uma proibição, a Torá fala, olha, se você fez uma shuvá, você cumpre ela. Velo yachel devalo, você não pode falar palavras à toa. Se prometeu uma coisa, você tem que cumprir. É um lav, certo? Deixar de cumprir isso, deixar de cumprir a shuvá, a pessoa transgrediu o lav do pasuk, velo yachel devalo, você não pode fazer as suas palavras hulin, algo que não é sério, que não é verdade.
que acontece então com alguém que fez uma shuvá, uma promessa de comer um pão e não comeu? Rabi Yochanan e Rish Lakish davam vai e não loque. Tanto Rabi Yochanan quanto Rabi Shimon Lakish quanto Rish Lakish concordam que não tem malkot, ou cada um falou um motivo diferente. Rabi Yochanan não merei no loque, mishum de avei lav shin bomase, vecholav shin bomase em loquim alav. Rabi Yochanan falou o seguinte, olha, aqui não tem malkot, por quê? Porque é um lav shin bomase. Isso, o cara prometeu comer hoje. Não comeu o dia inteiro. Chegou o dia seguinte, ele não fez nada, ele foi passivo na história, ele deixou passar o dia. Então não tem malcot, por isso não tem malcot. Mas por atrás, mas advertência daria para fazer. Dá para falar para o cara o seguinte: olha, se você não comer isso hoje, agora, você vai ter malcot amanhã. Para Rabi Yochanan, mesmo que sobrou espaço de tempo para ele cumprir a mitzvah, e a priori, a advertência dele aqui é uma advertência na dúvida, porque vai que o cara come o pão na continuação do dia e aí ele não fez nada de errado, mesmo assim a Atra vale. Então, pela advertência, tá válido. Se eu chego para o cara meio-dia e falo, olha, ou você come isso hoje, ou senão você vai receber malcot. Mesmo que ele tenha a opção de comer ainda, certo? A minha advertência não é certeira, porque ele pode não comer agora, comer daqui 1 hora, comer daqui 2 horas, mesmo assim a advertência é válida, teria malcot, só não tem malcot porque ele é passivo. Rish Lakish omer, não lo que, Mishum de Avet Ratzafek, qual Ratzafek, Losh Meatra. E Rabi Shimon, Rish Lakish fala que não. Rabi Shimon, Rish Lakish fala que não tem malcot, porque a Atra aqui é Safek. É uma Atra, na hora que eu estou divertindo ele ainda tem tempo para comer. Eu não tenho certeza que ele vai transgredir a proibição. Não é que ele está prestes a acender a luz no Shabat, acender o fogo, algo do tipo. Ou ele vai comer ou não vai comer, ele vai ter tempo para decidir ainda. Então a Atra aqui não pega, por isso não vale. Então, da explicação do motivo que eles deram, do motivo que Rabi Yochanan falou que não tem malcot porque é passivo, e Rish Lakish falou que não tem malcot porque atrai na dúvida, a gente entende que eles discutiram com relação a atrai. De acordo com o Rabbi Yochanan, atrai na dúvida vale. Aqui só não tem malcot porque é passivo. De acordo com o Rish Lakish, atrai na dúvida não vale. Vetravalha e Rabbi Yehuda, e as duas opiniões é uma discussão entre Rabbi Yochanan e Rish Lakish com relação a Rabbi Yehuda. O que Rabbi Yehuda souber, certo? A discussão entre eles é com relação à opinião de Rabbi Yehuda. Detalhe, como está escrito na Braita, está escrito no Pasuk, Velot Yotir Bein Ad Boker, Rantar Bein Ad Boker, Baesh Tisaref. Certo? Baesh Tisrefu. Está escrito no Pasuk, você não pode deixar o Corban até o amanhecer. Ele tem que ser comido durante o dia que ele foi feito e na noite seguinte, mas não no dia seguinte de manhã, não pode deixar. Se sobrou, queima, certo? Esse é um passo que eu tenho um lav e depois tenho um ac. Então fala Braita, bakatuv litenase acharlotase, lomar shein lokim alav do Rabiuda. Rabiuda entende como a gente falou até agora. O passo vem falar o seguinte. O Passuco vem dar uma mitzvah C de queimar o corban, depois do lota C, depois da proibição de deixar o corban solto, para falar que não tem malcota, essa é a meta do Passuco. Agora, qual o motivo de Rabiuda? Aqui discutiram Rabi Yochanan e Rish Lakish. Rabi Yochanan Dayek Achi. Rabi Yochanan, ele estuda as palavras de Rabiuda da seguinte maneira. Tama debakatuv, o motivo que não tem malcot quando o cara deixou o corban a noite inteira até o dia seguinte de manhã, é porque a Torá falou que aqui eu não quero malcot, eu estou te dando uma mitzvah de queimar. Ah, lobakatuv, mas se não fosse esse passuco, se o passuco só proibisse deixar o corban e não desse a mitzvah de queimar ele, loque, teria malcot, certo? Teria malcot. Se não tivesse a opção de queimar, teria malcot. Mesmo que, a priori, a gente tenha aqui a traça fake. Se eu chegar para o Cohen às 2 da manhã e falar, olha, você precisa comer o corban hoje, não pode deixar até amanhã de manhã. Se deixar até amanhã de manhã tem malcot, não é malcot certeira, não é que ele está prestes a acender o fogo, porque ele tem ainda a noite inteira para comer. Então, uma traça fake. Por que teria malcot? Entende Rabiuda? Entende Rabi Yochanan que a traça fake shmatra, alma traça fake shmatra. Entende Rabi Yochanan que esse é o motivo. Mesmo que atrai por safek, é na dúvida, eu estou advertindo ele na dúvida, não dá para falar que eu vou advertir ele no último segundo, certo? A advertência pode ser a noite inteira. Mesmo que a noite inteira, quando eu advirto ele, ainda tem chance dele cumprir a mitzvah e não fazer a proibição, mesmo assim, mesmo que é uma traça fake, ela é chamada de atrá. E teria malcot. O motivo que não tem malcot é porque a Torá falou que a Torá resolveu. Então, Rabi Yochanan entende Rabiuda que a traça fake não desculpa, que a traça fake é atrá, é chamada de atrá, uma advertência válida. Verish Lakish daikachi, Rish Lakish ele entende Rabiuda diferente.
Ele entende o seguinte: Tama de Bakatuv, o motivo que tem malcota, que não tem malcota aqui, certo? O motivo que não tem malcota é porque a Torá falou queima. Ah, lo Bakatuv, lo que? Mas se não tivesse um passuco falando para queimar, se a Torá não falasse para queimar o corban que sobrou, teria malcota. Alma lav shen bo maaseh lo queima lav. Entende, Rish Lakish? O que que a gente aprende disso? A gente aprende que um lav que não tem maaseh, mesmo aqui que ele foi passivo, ele só deixou o corban passar a noite, ele não fez nenhuma proibição ativa, tem malkot. Certo? Essa é outra discussão entre Rish Lakish e Rabi Yochanan. De acordo com Rabi Yochanan, um lav que não tem maaseh não tem malkot. De acordo com Rish Lakish, um lav que não tem maaseh tem malkot. É isso que ele aprendeu daqui. Certo? Ponto. Pergunta a Gemara, Rabi Shimon ben Lakish, Nami Avadai Atratzafeku. Pergunta a Gemara, mas espera aí. De acordo com Rabi Shimon ben Lakish, tá bom que ele aprendeu daqui, tá bom que ele entendeu que o hidush do pasuk é que mesmo o lav shem bo maaseh, mesmo um lav passivo, tem malkot. Mas de qualquer jeito, o contexto da história aqui parece que a tratza fez que se o cara foi advertido de uma maneira duvidosa, que não tem certeza se ele vai transgredir a proibição ou não. O cara chegou às 2 da manhã para o Cohen e falou: olha, se você não comer, você vai ter malkot. Mas ele tem tempo para comer o corban ainda. A priori, a gente pode ver daqui também que a traça fake, mesmo uma advertência duvidosa, ela é válida. Não vai ter malcot, porque a Torá falou queima, mas teria malcot, mesmo que a advertência duvidosa. Então, como o Rabi Shimon ben Lakish discordou disso? Rabi Shimon Lakish falou em cima que a traça fake não é considerado atrá, mas a gente vê daqui de Rabiuda que a traça fake sim é atrá. Responde Agmará, Samvar Lakeidach Tana de Rabiuda, ele concorda com Rabiuda, só que tem uma outra braita em nome de Rabiuda que fala um pouquinho diferente. Essa braita de Rabiuda aparece dela que a traça fake é atrá. Tem outra braita de Rabiuda que parece dela que a traça fake não é atrá. Nesse ponto, com relação à traça fake, Rabi Shimon aqui segue a outra braita. Detalhe, como está escrito na Braita, e kaze vechazar veikaze. Alguém bateu em uma pessoa e depois bateu no outro, certo? Ele foi advertido de não fazer isso. Kilelze vechazar vekilelze. Ou amaldiçoou um e depois amaldiçoou o outro. E kashnem bevatachad ou kileshnem bevatachad. Ou se ele bateu em duas pessoas ao mesmo tempo, ou xingou duas pessoas ao mesmo tempo, amaldiçoou ao mesmo tempo, com o nome de Hashem, chayav. É chayav, por quê? Porque ele transgrediu a proibição, certo? Ele bateu em alguém, ou ele xingou alguém, amaldiçoou alguém, tem malcot. Rabiuda Omer, bevatachat chayav, bezeh achar patur. Rabiuda fala o seguinte, Rabiuda fala que não. Se ele bateu nos dois ao mesmo tempo, tem malcot. Se ele bateu em um depois do outro, não tem malcot. Por quê? Porque o cara está prestes a bater alguém, está prestes a amaldiçoar uma pessoa. Vem uma testemunha, vem duas testemunhas e fala: olha, não amaldiçoa o cara porque senão você vai receber malcot. Agora, de quem eles estão falando? Do amaldiçoado número um ou amaldiçoado número dois? Do cara que apanhou o número um ou número dois? Eu não sei em quem ele vai bater, não sei quem ele vai amaldiçoar. Então, a pior é a minha advertência aqui, é uma advertência duvidosa, porque eu não sei qual vai ser a consequência, onde vai terminar essa história. Se ele vai acertar a pessoa número um ou a pessoa número dois. Então, é uma advertência duvidosa. Por isso, a Arabilda, se ele bateu nos dois ao mesmo tempo, ou amaldiçoou os dois ao mesmo tempo, aí ele tem malcot, mas se não, não. Então, parece dessa braita de Arabilda que quando tem uma advertência duvidosa, eu não sei em quem ele vai bater ou quem ele vai amaldiçoar, não tem malcot. Por isso, só se bateu ou amaldiçoou os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, embora de acordo com a primeira braita parece de Rabiuda que a Tratzafek é atrá, Rish Lakish tem uma outra braita de Rabiuda que a Tratzafek não é atrá. Agora a Gemara faz a mesma pergunta para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan, ami avadai lavshin bo maaseu. Pergunta a Gemara para Rabi Yochanan, olha, Rabi Yochanan falou que um lav que não tem maaseu, um lav passivo, não tem malcot. Mas a priori aqui no passuco, alguém que deixou o korban até o amanhecer, Rabi Yochanan falou que só não tem malcot porque a Torá deu uma mitzvah a ser. A Torá falou queima, o que você deixou queima. Parece que se não tivesse a possibilidade de queimar, se a Torá não tivesse escrito queima, teria malcot mesmo que foi passivo, mesmo que eu deixei lá a noite inteira e chegou de manhã e eu não comi o korban. Então, mesmo que foi passivo, parece que teria malcot. Como o Rabi Yochanan vai explicar isso? O Rabi Yochanan falou que quando é um lav passivo, não tem malcot. Savar lakiad amar Ravid Baravina Maravram Amaravitza Kamar Rabi Yochanan Mishum Rabiuda Amar Rabiuda desculpa, tem aqui um concerto Aleph, certo? Rabi Yochanan ele souber como outro Rabiuda, Rabiuda que aparece em outro lugar. Deixa eu ver só qual concerto na linguagem. Rabi Yochanan aí Omer, então seria aqui.
Amaravidi, Baravina, Maravamra, Maravitza, Kamarabi Yohanan. רבי יוחנן אומר, רבי יהודה היה אומר משום רבי יוסי הגלילי, כל לא תעשה שבתורה, לאו שיש בו מעשה אלוקים עליו, לאו שאין בו מעשה אין אלוקים עליו. Todo לא תעשה na Torá. Se tem מעשה, tem malcot. Se não tem מעשה, não tem malcot. Ou seja, Rabi Yohanan segue outra opinião de Rabi Yehuda. Realmente, Rabi Yehuda na primeira braita parece que tem malcot, mesmo quando é passivo. Rabi Yohanan segue Rabi Yehuda de outra braita, que só tem malcot quando fez um ato realmente proibido, mas de maneira passiva não tem. Fora três pessoas, Chutz mina nishba, o Memir, o Mekalel et Havero Bashem. Fora três pessoas. Tem três pessoas que mesmo que eles não fizeram um ato, não fizeram um maaseh, eles têm malcot. Nishba, alguém que jurou em falso, que é só dibur, que é só fala. Memir, alguém que ele transferiu a kedushá de um korban para um animal qualquer à toa, sem motivo nenhum. O animal que era para ser korban estava ótimo, podia fazer ele korban. O cara decidiu transferir a kedushá para um outro animal, isso é proibido de ser feito. Ou mekalel, alguém que amaldiçoou outras pessoas, que também é só fala, não é maaseh, não é um ato. Mesmo assim, esses três especificamente, eles têm malcot, apesar de não ter ato, mas de forma geral, não. Se não tem ato, não tem malcot. Então, Rabi Yohanan e Rish Lakish, eles conseguiram se acertar. Embora o primeiro Rabi Yehuda seja uma pergunta para Rabi Yohanan e Rish Lakish, dá para ler daí de linhas diferentes do que eles pensam, eles encontraram o Rabi Yehuda em outras braitot que falam diferente, então cada um se acertou. De acordo com Rabi Yohanan, Atra Tzafek é Atra, e um lav que não tem maaseh não tem malcot, e de acordo com o Rish Lakish, Atra Tzafek não é Atra, e um lav que não tem maaseh tem malcot. Eles se acertaram, eles podem seguir a Bilda. Vou só levantar a pergunta que a Gemara faz aqui, certo? E depois a gente continua. Caixa de Rabilda. Fala, Gemara, olha, tudo bem, se acertou Rabi Yochanan Rish Lakish, mas a gente ficou com uma contradição no próprio Rabilda. O que a gente faz com isso? A gente vê na continuação. Escolha.